Você já fez alguma proeza no futebol que acha impossível de ser igualada? Que ninguém vai conseguir fazer igual jamais? Pois é, hoje nós vamos falar de recordes que jamais serão batidos no futebol. Vídeo lá do Tempo de Futebol, você já passa lá, se inscreva que nós vamos ver verdadeiros absurdos hoje aqui juntos. Então se prepara daí que eu me preparo daqui e bora pros recordes. O sérvio Vuk Bakić, em uma partida da segunda divisão da Sérvia em 2012, provavelmente não esperava se tornar autor de um recorde histórico. Antes do recorde dele, olha o uniforme do time aí, igualzinho da seleção brasileira. Enquanto os adversários esperavam o início normal do jogo, o atacante simplesmente chutou a bola em direção ao gol. E o goleiro, que havia saído pouco da meta, não conseguiu evitar o gol. Assim, Bakić marcou o gol mais rápido da história em apenas 2,2 segundos. No entanto, o gol foi marcado de forma bastante incomum, já que na época era proibido iniciar o jogo dessa maneira, especialmente com um chute de primeira. Mesmo assim, algum tempo depois, o recorde... Para. Chama o VAR. Não, na época não, né? É proibido se começar o jogo dessa maneira, sempre foi. Você não pode, do meio do campo, chutar a bola direto pro gol. Que é isso? Como é que o juiz não viu? Você tem que tocar a bola pra alguém. Saída de meio campo não é tiro livre direto. Falhou o juizão aí, contribuiu pro recorde do cara. De Bakić foi superado. Primeiro, Gavin Stokes marcou um gol em 2,1 segundos de modo parecido. Peraí, ali o cara tocou? Era proibido iniciar o jogo dessa maneira, especialmente com um chute de primeira. Mesmo assim, algum tempo depois, o recorde de Bakić foi superado. Primeiro, Gavin Stokes marcou um gol em 2,1 segundos de modo parecido. E também depois o árbitro Nawaf Al-Abed melhorou o recorde, marcando exatamente 2 segundos após o apito inicial. Esse o cara tocou, ó. Olha lá, esse o cara tocou, ó. Em 2001, o atacante da seleção austríaca, Art Thompson, alcançou um feito único em um jogo contra a Samoa Americana. Sua equipe venceu por 31-0 e Thompson marcou incríveis 13 gols nessa partida. Pô, aí também é foda, né? Senhor Thompson, pô, aí é bater em bêbado, né, irmão? Samoa Americana, que é isso, né? Cê é louco, aí até eu... 43 anos de idade, com crise de asma no inverno, faço 13 gols na Samoa Americana, meu nobre. Até hoje ninguém conseguiu marcar tantos gols em um único jogo. O mais próximo desse recorde foi o jovem atacante do Manchester City, Erling Haaland. Jogando pela seleção sub-20 da Noruega contra Honduras, o atacante marcou mais gols do que Romelu Lukaku em toda a sua temporada na Premier League. Haaland balançou as redes 9 vezes e sua equipe celebrou uma vitória por 12-0. Aí já é um nível mais pá, né? Apesar de ser sub-20. Premier League já foi palco de gols famosos marcados por goleiros, mas o recorde do gol mais distante da história do futebol ainda pertence a Asmir Begovic na temporada 2012-13, quando ele marcou pelo Stoke City em um jogo em casa contra o Southampton. Quando o atacante do Saints tentou pressionar o goleiro, o bósnio chutou a bola para longe e, sem esperar, acabou mandando-a para dentro do gol. O goleiro do Southampton, Artur Boruk, inicialmente se preparava para receber a bola calmamente, mas ao ver o primeiro kick no gramado, percebeu imediatamente que havia errado na escolha da posição. Já o autor do gol mais distante de voleio foi o capitão do Duisburg, Moritz Stoppelkamp. Em um dos jogos, quando sua equipe liderava o placar nos minutos finais, o goleiro adversário... Mano, quando ele disse gol de voleio mais longe do mundo, eu já imaginei Ibrahimovic. Não tem como imaginar outro cara, né? Vamos ver esse gol. Correu para a área rival na tentativa de salvar a situação e empatar o jogo. No entanto, o cruzamento de escanteio não encontrou seu destino e os jogadores do Duisburg tiveram a chance de chutar para o gol vazio. Quando Stoppelkamp recebeu a bola, muitos esperavam que ele a levasse para uma posição mais vantajosa. Mas o atacante, com o segundo toque, decidiu chutar de primeira e, como se viu, tomou a melhor decisão. Golaço. Mas dá pra considerar isso um voleio, mano? Tá ligado? Voleio. Só por chutar assim, ó, pá, voleio você tem que pá, né? Tirar os dois pés do chão, né? Ou tô errado? Assim, ele se tornou o autor do gol mais distante de voleio, marcado de 75 metros. Mano. O norueguês John Samuelsen, durante uma partida do Campeonato Nacional, alcançou um feito simplesmente incrível. Assim como no caso anterior, a equipe de Samuelsen liderava o placar no final da partida, e o goleiro adversário correu para tentar salvar a situação em um escanteio. Após um cruzamento mal executado, o goleiro correu desesperadamente de volta. Quando o defensor cortou a bola de cabeça, muitos pensaram que a ameaça estava quase neutralizada. Mas como se viu, foi um presente para Samuelsen, que chutou de cabeça da sua própria metade do campo
e marcou um gol incrível de 57 metros, Cara, que ainda fez hoje o é um gol recorde de absoluto. cabeça. Zlatan Detrás Ibrahimovic do meio sempre do campo, soube mano. surpreender com seus Vamos ver de volta. movimentos, que chutou de cabeça da sua própria metade do campo Olha lá. e marcou um gol incrível de 57 metros, que ainda hoje é um recorde absoluto. Caraca, mano. Zlatan Ibrahimovic sempre soube surpreender com seus movimentos característicos Agora de vem o Kung Fu, monstro mas o aí. que o sueco fez em um jogo pela sua seleção contra a Inglaterra ainda deixa muitos torcedores perplexos. Aproveitando uma saída Olá. de bola não muito precisa do goleiro Joe Hart, o atacante decidiu arriscar Ó. uma bicicleta audaciosa de 29 Nossa, metros e mano. 53 centímetros. Quando a bola entrou no gol, Que é isso, as arquibancadas ficaram em êxtase. Olha só. Com esse gol, o sueco mais Mano. uma vez entrou para a história, tornando-se o autor do gol mais distante já marcado de bicicleta. Bichão monstro, Em um né, jogo mano? contra seu ex-clube, o Manchester United, Cristiano Ronaldo marcou um gol espetacular pelo Real Madrid, que também se tornou um recorde. Com o placar em 1-0 para o United, o português respondeu Nossa, brilhantemente a um cruzamento da esquerda e em um salto incrível empatou o jogo. Olha a altura o que ele salto sobe. foi de 2 metros e 93 centímetros, o que ainda é um recorde absoluto. Mano. O goleiro Bicho é Ricardo foda, Nunes robozão, né? tornou-se recordista do gol mais distante marcado após a reposição de bola. A principal diferença em relação ao gol de Begovic é que neste caso o goleiro soltou a bola das mãos e só então chutou. Ou seja, ele chutou sem que a bola quicasse no chão. A distância percorrida pela bola foi de impressionantes 85 Cara, ele mata metros, o goleiro, que deixou né? todos no estádio em choque. Mata o goleiro adversário, mano. Não tem, ó, ele não espera uma bola dessa, né? O georgiano Zurab Tsiskaridze marcou um gol absolutamente incrível em um jogo entre San Antonio e Minnesota. Quando sua equipe teve a chance de cobrar uma falta a 55 metros do gol, o jogador decidiu arriscar Olha, e mano. chutou direto para o gol, pegando Golaço. o goleiro de surpresa e fazendo a bola entrar direto no fundo das redes. Mata Esse o gol goleiro lembra também, um né? pouco o gol de Hakan Çalhanoğlu pelo Hamburgo contra o Borussia Olha. Dortmund. No ângulo. Mas ao contrário do turco, o georgiano tornou-se o recordista absoluto, marcando o gol de falta da maior distância da história. Em um Baita jogo gol. entre os dois Borussias, o jogador alemão Christoph Kramer entrou para a história ao marcar o gol contra a mais distante já registrado no futebol. Em uma situação completamente comum, o alemão por algum motivo decidiu fazer um passe alto para o Nossa, seu goleiro mano. a partir do meio-campo. O goleiro, Cobriu. é claro, não esperava por essa decisão, então a Caraca, bola voou por mano. cima dele e acabou entrando no gol. A distância até o gol era de impressionantes 45 metros. Um gol 45 contra semelhante foi marcado por Pedri na Euro pela seleção da Espanha, mas naquela ocasião a bola foi desviada por Unai Simon, o que fez com que a Aí foi o trajetória vacilo mudasse do goleiro, ligeiramente. Por causa disso, o gol do jovem talento não entrou para o livro dos recordes do Guinness. O indonésio Terence Puhiri, em um dos jogos do seu campeonato nacional, fez uma corrida relâmpago Olha. que ainda hoje é a mais rápida da história. Em uma jogada de contra-ataque, o jogador atingiu a incrível velocidade de Caraca, mano. 39,44 km por hora. Ele corria tão rápido que nem o defensor, nem o goleiro adversário conseguiram pará-lo em sua corrida em direção ao gol. Mano, O impressionante, lendário George cara. Weah, em um jogo contra o Verona em 96, quebrou um recorde que Esse é ainda não lendário foi mesmo. superado. O atacante do Milan conduziu a bola desde sua própria área até o campo adversário e marcou um gol incrível, se tornando o autor da maior corrida individual da história do futebol. Mano, esses gols assim que o Ronaldo Fenômeno era especialista quando ele era mais novão, tá ligado? Ele dava umas temporadas arrancadas atrás, foda. o atacante do Tottenham Heung-min Son chegou perto de igualar o feito do ex-vencedor da Bola de Ouro. Em um jogo contra o Burnley, o coreano correu mais de 73 metros antes de finalizar para o gol de Nick Pope. Ué, mas deram uma moleza pra ele ali no começo, né? É, mas o bicho joga também, esse coreano aí. Olha, golaço, né? Isso é louco. Que arrancada, hein, mano? E aí só tocou, só deu tapinha na saída do goleiro. O Baita ex-jogador gol. do Bournemouth, James Hayter, não teve a carreira mais destacada, mas ele detém um recorde que ainda não foi superado. Em um Qual? dos jogos, Hayter marcou o hat-trick mais rápido da história do futebol, feito em apenas 2 minutos e 21 segundos. Caraca, O mano. atacante marcou o primeiro gol de cabeça, o segundo, 45 segundos depois, e o terceiro mais 1 minuto e 30 segundos após o segundo. Mano, impressionante, cara. Em 2015, Sadio Mané do Southampton quase quebrou o recorde de Hayter, mas faltaram apenas 34 segundos para o senegalês. No entanto, seu hat-trick ainda é o mais rápido da história da Premier League inglesa. Em um jogo contra o Aston Villa, o atacante marcou 3 gols em 2 minutos e 56 segundos. Mano, No primeiro gol, um gol Mané por superou minuto. o goleiro em uma situação de 1 contra 1. Apenas 1 minuto depois, os próprios adversários Olha, sobrou presentearam pra ele ele. com a chance de marcar o segundo, e ele aproveitou. Ele ainda teve tempo para quebrar o recorde de Hayter, mas só conseguiu marcar o terceiro gol 2 minutos depois. A carreira de Niklas Bendtner no Arsenal de Londres poderia ter sido muito melhor, mas ele ainda conseguiu um feito histórico com os Gunners. O atacante entrou em campo no clássico contra o Tottenham durante a cobrança de um escanteio. 6 segundos depois de entrar,
Bentner aproveitou o cruzamento de Cesc Fábregas e marcou o gol, tornando-se o autor do gol mais rápido da história, após entrar como substituto. Se contarmos apenas o tempo de jogo, já que o dinamarquês entrou durante a cobrança do escanteio, Niklas precisou de apenas 1,5 segundos para marcar o gol. Nossa, mano, que doideira, hein? O cara entrou... O concorrente mais próximo de Bentner é Alexander Golovin, que em 2021 marcou um gol apenas 10 segundos após entrar em campo em um jogo contra o Lorient. Se falarmos da Liga dos Campeões, o hat-trick mais rápido pertence ao atacante do Lyon, Bafétimbi Gomes. Em um jogo contra o Dinamo Zagreb, o francês precisou de apenas 8 minutos para marcar 3 gols contra o clube croata. O primeiro gol foi o mais fácil, já que ele só precisou finalizar um cruzamento após um kick na linha. O segundo gol foi marcado com um chute em direção contrária ao movimento do goleiro. E finalmente o terceiro gol foi marcado ao finalizar um cruzamento para o gol vazio. Na temporada 19-20, o Leicester de Brendan Rodgers foi tão implacável em um jogo fora de casa contra o Southampton que infligiu uma das maiores goleadas da história da Premier League. Os Foxes venceram seus adversários por 9-0 e poderiam até ter marcado mais. Um ano depois, o Southampton teve que passar por um pesadelo semelhante. Desta vez, o Manchester United foi o responsável pela goleada, derrotando os Saints pelo mesmo placar de 9-0, embora a equipe de Ralph Hasenhüttl tenha jogado a maior parte da partida com um jogador a menos. A propósito, o Manchester United já havia vencido adversários com um placar semelhante antes. Em 95, os Red Devils destruíram o Ipswich Town por 9-0 na Premier League, estabelecendo na época o recorde de maior vitória do torneio. O jogador Serge Dijoie, num jogo da Premier League é muita coisa, né? Contra o Olympiacos, passou por uma situação tão absurda que não conseguia parar de rir. O marfinense recebeu um cartão vermelho apenas 11 segundos após entrar em campo, se tornando o autor da expulsão mais rápida da história do futebol. O que é ainda mais engraçado é que esses segundos foram os únicos em que ele vestiu a camisa do clube. Nossa, mano. Que absurdo, mano. Que doideira é essa? Caraca, mano. Olha lá. O bichão saiu rachando o bico, né? O que ele ia fazer? Que doideira é essa, moleque? Na temporada 2015-16, o atacante do Bayern, Robert Lewandowski, fez algo inimaginável ao marcar 5 gols em 9 minutos contra o Wolfsburg, um recorde absoluto que permanece até hoje. Cada gol foi mais bonito que o outro. Quando o polonês marcou seu último e talvez mais belo gol, os defensores do Wolfsburg estavam tão confusos que era quase doloroso olhar para eles. Nossa, e claro, humilhante. Robert recebeu um certificado do livro dos recordes do Guinness por esse feito. Esse Os times brasileiros cansou de fazer Vitória gol. e Bahia criaram tanto caos durante seu confronto que o árbitro mostrou 10 cartões vermelhos e 6 cartões amarelos. O jogo rapidamente se transformou em uma verdadeira briga. E o Cenas árbitro não teve outra lamentáveis, escolha. senhoras e senhores. No entanto, nenhum outro jogo na história do futebol registrou tantas expulsões e advertências. Mocidade, só recordes realmente absurdos. Eu tô até agora encasquetado com aquele gol que o cara chutou direto no meio de campo. Comenta aí sobre essa regra, que sinceramente, na minha cabeça, aquilo nunca valeu não, hein, mocidade. E aquele gol, então, de cabeça de trás do meio de campo. E o gol contra, mais distante da história, o cara encobriu o goleiro do próprio time. Só maluquice, hein, mocidade. Mas aí, você lembra de algum outro recorde impossível de ser batido que não apareceu no vídeo? Comenta aí, não se esqueça de deixar o like aqui pra nós. Tamo junto e até a próxima.